A corrida da IA na China entrou em nova fase, e agora a questão não é mais se esses modelos são bons o suficiente. O problema é se as empresas conseguem achar poder de computação suficiente para atender a todos os usuários. Isso ficou muito óbvio depois que a Moonshot IA lançou o Kimi K3. O modelo, com 2,8 trilhões de parâmetros, tornou-se o maior sistema de IA de pesos abertos já anunciado, segundo a Moonshot. Ele logo chamou a atenção mundial por não ser só mais um modelo gigante feito para manchetes de benchmarks. K3 foi projetado com foco em programação, agentes de IA e tarefas de múltiplas etapas, e os primeiros testes mostraram que ele compete com alguns dos modelos americanos mais avançados em várias áreas técnicas. Mas em cerca de 48 horas, a demanda levou a Moonshot quase ao limite de seus clusters de GPU existentes. A empresa afirmou que a demanda dos usuários superou as previsões e sua infraestrutura começou a ter problemas. A Moonshot suspendeu novas assinaturas de consumidores, mas usuários pagos existentes continuaram usando o serviço normalmente. A empresa descreveu a situação de forma bastante direta, dizendo que Kimi K3 recebeu muito mais atenção do que o esperado e que suas GPUs estavam sentindo o impacto. Novas vagas para assinaturas serão reabertas gradualmente em lotes, conforme a Moonshot amplia sua capacidade. Kimi K3 é caro de operar devido à sua escala e porque tarefas tipo agente costumam exigir chamadas frequentes ao modelo. Uma resposta simples de chatbot pode precisar só de uma inferência, mas um agente que planeja, codifica, verifica, usa ferramentas, corrige erros e repete, pode acionar o modelo várias vezes em uma tarefa. Multiplique isso por milhões de usuários e a quantidade de processamento começa a subir muito rapidamente. Moonshot agora está planejando dividir as futuras assinaturas em dois planos separados, incluindo um especificamente voltado para a programação. A ideia é combinar diferentes tipos de usuários com diferentes quantidades de poder de processamento, em vez de tratar todas as solicitações da mesma forma. A empresa oferece o K3 via API em nuvem e prevê lançar os pesos completos do modelo até 27 de julho. Isso permitiria que empresas e pesquisadores baixassem, alterassem e rodassem o modelo em sua própria infraestrutura. Mas, realisticamente, pouquíssimos usuários conseguirão hospedar algo desse tamanho. Um modelo com 2,8 trilhões de parâmetros exige muito hardware avançado. Mesmo com pesos abertos, a maioria deve seguir acessando o K3 pelo Moonshot ou outro provedor de nuvem. A questão da capacidade é ainda mais relevante, pois a Moonshot também está se preparando para uma possível abertura de capital na Bolsa de Hong Kong. A Reuters informa que a Moonshot tem desfeito sua atual estrutura corporativa offshore antes de um possível IPO e já realizou conversas com consultores financeiros, incluindo o Goldman Sachs e a China International Capital Corporation. O cronograma segue flexível e as empresas não confirmaram o plano publicamente. A Moonshot foi fundada em 2023 por Yang Zilin, um pesquisador de IA que concluiu seus estudos de doutorado na Universidade Carnegie Mellon. Desde então, ela se tornou uma das empresas de IA mais observadas de perto na China. Em maio, ela teria levantado mais de 2 bilhões de dólares de investidores, incluindo Meituan, China Mobile e CPE, elevando seu total histórico de captação de recursos para mais de 5,5 bilhões de dólares. Depois, ela começou a buscar mais 2 bilhões de dólares, enquanto sua avaliação teria chegado a 30 bilhões de dólares em junho. A demanda pelo K3 mostra o interesse do mercado e explica por que a Moonshot precisa de tanto dinheiro. Modelos de IA de ponta são caros tanto para treinar quanto para operar em larga escala. Ryan Fedozic, do American Enterprise Institute, argumentou que Kimi K3 ajudou a China a reduzir sua diferença em IA de ponta, em relação aos Estados Unidos de meses para apenas semanas. Ele alertou que a Moonshot pode ter que gastar bilhões de dólares em chips e eletricidade para oferecer o K3 a milhões de usuários mensais. Esses chips ainda são difíceis para empresas chinesas produzirem em larga escala. Aqui, as restrições de exportação dos Estados Unidos tornam-se parte importante da história. Chips avançados da NVIDIA e equipamentos de fabricação ainda são difíceis de acessar para empresas chinesas. Então,
Mesmo com laboratórios capazes de criar modelos competitivos, elas enfrentam dificuldades para entregá-los globalmente na velocidade e escala esperadas. Alguns usuários notaram que Kimi K3 pode ser mais lento que alternativas americanas mais avançadas, mesmo com qualidade competitiva. Ainda assim, o lançamento claramente abalou o mercado. Segundo relatos, Kimi K3 superou o GPT 5.6 Soul e o Claude Fable 5 em alguns benchmarks, incluindo o ranking de programação front-end da Arena IA. Avaliações independentes também apontaram um desempenho forte, embora os resultados variem dependendo da tarefa. Lançar um produto pode virar uma bagunça rapidamente. Pesquisa de mercado em uma aba, comparações de fornecedores em outra, e-mails pendentes de acompanhamento, checagem de concorrentes, cotações de preços, relatórios, e ainda alguém precisa transformar tudo isso em uma decisão de verdade. A Axial Work está patrocinando o vídeo de hoje e esse é exatamente o tipo de fluxo de trabalho empresarial para o qual ela foi criada. Imagine que você gerencia um e-commerce e deseja testar uma nova luminária de mesa inteligente. Você pode dar à Axial Work o objetivo, depois deixar que os agentes pesquisem a demanda, encontrem opções de fornecedores, comparem preços e quantidades mínimas de pedido, redigam e-mails de contato, acompanhem as respostas e transformem tudo em um relatório de fornecedores com base no qual você realmente possa agir. Na página de conectores, vincule Gmail, Google Drive, Slack, Notion e outras plataformas para que agentes trabalhem com arquivos, mensagens e o contexto do negócio. O sistema de habilidades permite que você dê aos agentes capacidades específicas. Assim, um pode focar em sourcing, outro em negociação, outro em relatórios e outro em marketing ou comunicação com o cliente. E através dos canais você pode conectar os agentes a aplicativos como Telegram, Discord, WeChat, DingTalk ou Facetune. Isso permite enviar tarefas, receber atualizações e gerenciar fluxos de trabalho remotamente nos apps usados pela equipe. As automações mantêm tarefas recorrentes, como monitorar concorrentes ou gerar relatórios agendados, sem necessidade de reiniciar manualmente. Baixe o Axial Work para desktop pelo link na descrição e ganhe créditos bônus extras. Agora, vamos voltar ao vídeo. A empolgação impulsiona as ações em Hong Kong. As ações da China Soft subiram quase 23% após o anúncio de parceria com a Moonshot. Segundo esse acordo, a China Soft planeja usar o código Kimi 2.7 e o Kimi K3 para construir agentes de IA corporativos, com as duas empresas dividindo a receita com base no uso de tokens. Os concorrentes da Moonshot também foram fortemente afetados. A Jipu IA, conhecida internacionalmente como ZIA e listada em Hong Kong como Knowledge Atlas Technology, caiu quase 20% na segunda-feira, após uma queda de mais de 28% na sexta-feira. A Minimax também caiu mais de 10% na segunda-feira, após perder mais de 15% na sexta-feira. A mensagem dos investidores é clara. Quando um laboratório chinês lança um modelo importante, o mercado logo questiona os demais. E a Moonshot pode não ter muito tempo para aproveitar os holofotes, porque o DeepSeek V4 parece estar chegando quase imediatamente. De acordo com relatos vindos da China, a versão completa do DeepSeek V4 pode ser lançada já hoje ou nos próximos dias. Alguns usuários já receberam acesso por meio de um teste limitado de liberação gradual. Parece haver duas versões principais: DeepSeek V4 Flash e DeepSeek V4 Pro. Há até um método não oficial que muitos usam para saber se já migraram para o novo modelo. Segundo o blogueiro de tecnologia IA Battle, os usuários devem analisar o uso da primeira pessoa na cadeia de raciocínio do modelo. Se o raciocínio começar com frases como I'm ou I'll, em vez do tradicional deixe-me do modelo antigo, eles podem já estar usando a versão de disponibilidade geral V4. Não é um método oficial de verificação, mas mostra a busca agressiva das pessoas por acesso. O desenvolvedor Pankaj Kumar testou o modelo e afirmou que ele se aproxima do Opus 4.8 em desempenho geral e pode competir em programação com o GPT 5.6 Soul. Ele também relatou grandes melhorias em tarefas de agentes, além de uma geração 3D e SVG mais avançada.
Ele afirmou que o V4 geralmente exigia mais iterações que o Fable 5 para finalizar a mesma tarefa. A conclusão dele foi que o DeepSeek V4 provavelmente não superaria o Chimica i3 diretamente, mas poderia ser muito mais barato. Essa diferença de preço pode ser o destaque. Clipes de demonstração já circulam. Um exemplo mostra o V4 Pro gerando um jogo de tiro 3D, onde o jogador controla um veículo de besta de cerco e atira em alvos, com interface de usuário básica. Outra demonstração combina elementos de Minecraft e No Man's Sky em um jogo híbrido baseado em HTML, com um nível de jogabilidade surpreendente. O V4 também teria gerado uma versão funcional de Cut the Rope em uma única execução, além de testes em SVG envolvendo controles de Xbox e vários outros pequenos projetos de jogos. No entanto, o feedback é misto. Alguns usuários acham que o modelo rivaliza com o Claude 5 em algumas tarefas, mas outros afirmam que a versão Pro não traz grande avanço sobre o Flash. Há especulações de que o modelo usa técnicas avançadas de destilação, ligadas a sistemas proprietários como o Fable 5, mas isso não foi confirmado. O preço do DeepSeek pode ser mais relevante que benchmarks. Pela primeira vez, a empresa cobrará tarifas diferenciadas para horários de pico e fora de pico. O DeepSeek V4 Pro deve custar 87 centavos por milhão de tokens de saída durante os horários fora de pico e $1,74, 1,74 durante os horários de pico. Os tokens de entrada em cash durante os horários fora de pico devem custar cerca de 43,5 centavos por milhão. O DeepSeek V4 Flash é ainda mais barato. A saída deve custar 28 centavos por milhão de tokens fora do horário de pico e 56 centavos durante o horário de pico, enquanto a entrada em cash pode custar apenas 0,0028 por milhão de tokens. Isso significa que a DeepSeek, que construiu sua reputação como a matadora de preços da IA, agora está colocando uma espécie de tarifação por horário para o uso de computação. Para usuários individuais, a diferença pode ser pequena, mas equipes que mantêm agentes ativos no horário comercial precisarão recalcular seus custos. Empresas podem transferir processamento em lote, benchmarks e geração de dados para horários fora do pico para economizar. Mesmo com a mudança, o DeepSeek ainda seria muito mais barato que os modelos de IA de ponta mais caros. Fable 5 está listado no relatório a 50 por milhão de tokens de saída. A DeepSeek diz que sua prévia anterior V4 Pro Max ficou a apenas 0,2 pontos percentuais do Cloud Opus, 4,6 Max no SWE Bench Verified, enquanto custava apenas cerca de um sétimo do preço. O Opus seguia melhor em recuperação de contexto longo, engenharia de software e alguns testes de raciocínio, mas a DeepSeek não precisa superar todos os benchmarks se o preço for muito menor. Os nomes dos modelos antigos da DeepSeek, DeepSeek Chat e DeepSeek Reasoner também devem ser descontinuados em 24 de julho. Isso não é tratado como experimento paralelo. A DeepSeek parece estar substituindo sua linha pública existente pela V4. Enquanto isso, a Alibaba entrou na mesma disputa com o Qwen 3.8 Max Preview, um modelo de 2,4 trilhões de parâmetros, revelado na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai. A Alibaba diz que o modelo foi projetado para programação, fluxos de trabalho empresariais, agentes de IA e tarefas multimodais avançadas. O Qwen 3.8 usa uma arquitetura de mistura esparsa de especialistas, o que permite ativar apenas partes da rede completa para cada solicitação, em vez de usar todos os 2,4 trilhões de parâmetros a cada vez. Também é descrito como o primeiro modelo multimodal da Alibaba, com mais de 1 trilhão de parâmetros capaz de trabalhar com texto, imagens de alta resolução, gráficos e arquivos de vídeo longos. O modelo é fortemente voltado para uso profissional. A Alibaba diz que ele pode lidar com programação full stack, geração automática de código, depuração, conversas longas, planejamento em múltiplas etapas, criação de relatórios, análise de dados e trabalho com planilhas. Ele também está sendo integrado ao Coder e Coderwork, as plataformas de agentes da Alibaba para programação e trabalho. Desenvolvedores já acessam a prévia por esses serviços e pelo plano de tokens da Alibaba. Na prévia,
a Alibaba oferece 90% de desconto em créditos para incentivar testes. Ela também oferece suporte a APIs compatíveis com OpenAI e Anthropic, facilitando a migração de aplicações existentes para o Qwen. A Alibaba diz que o Qwen 3.8 será lançado como modelo de pesos abertos, permitindo que empresas o usem em seus servidores, personalizem e utilizem para cargas de trabalho empresariais privadas sem depender de nuvem pública. A Alibaba apresentou o Qwen 3.8 Max Preview com 2,4 trilhões de parâmetros como sua resposta aos sistemas Frontier e, segundo o SCMP, a empresa acredita que ele só perde para o Claude Fable 5 em força geral. Mas já existe outro vazamento apontando além do Qwen 3.8. Relatórios afirmam que o Qwen 4.0 pode chegar em setembro de 2026, após um possível lançamento do Qwen 3.8 em agosto. O modelo vazado teria apresentado um desempenho forte em codificação e design 3D complexos, com possíveis usos em jogos, arquitetura, realidade virtual, design industrial e modelagem espacial. 2 projetos experimentais do Qwen, supostamente chamados de Caleb e Taranis Alpha, também apareceram em testes. Dizem que eles são capazes de gerar ambientes 3D detalhados, embora as informações ainda sejam baseadas em vazamentos e não em um anúncio oficial da Alibaba. Os mesmos relatos também mencionam o GLM 5.3, que aparentemente está passando por testes públicos e pode ser lançado mais tarde em 2026. Ainda há poucos detalhes, mas espera-se que o modelo priorize escalabilidade e adaptabilidade, competindo com a família Qwen da Alibaba. A Tencent também está se movimentando. A empresa disse que vai estender o teste gratuito do seu modelo de linguagem de grande porte RAI 3 até 5 de agosto, por meio das suas plataformas de agentes WorkBuddy e CodeBuddy. O aumento do uso da destilação de modelos está se tornando parte importante dessa corrida. A destilação permite treinar modelos mais eficientes a partir das saídas de sistemas maiores, reduzindo o tempo de desenvolvimento e custos computacionais. Isso também traz questões de propriedade intelectual e transparência, principalmente quando relatórios associam o desempenho de um novo modelo a sistemas fechados de um concorrente. Nenhuma das alegações sobre DeepSeek V4 e Fable 5 foi oficialmente comprovada, então, por enquanto, elas devem ser tratadas como especulação. As ações da Alibaba reagiram positivamente ao anúncio do Qwen, pois investidores focaram em sua estratégia de IA e nuvem. O teste real será quando houver benchmarks independentes e a tabela de preços completa. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil. Na enquete de ontem, a maioria de vocês votou no material sobre 7 agentes de IA, pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora, então vamos disponibilizá-lo gratuitamente. Ele explica quais agentes as empresas compram, o custo, quem precisa deles e como identificar os clientes ideais. Também aborda o ROI, taxas de configuração, mensalidades e como pode ser uma lista realista de clientes de 10 mil dólares por mês, sem precisar programar. Você pode acessá-lo pelo link na descrição do vídeo. Agora, voltando para a Química 3. Também há algumas informações conflitantes sobre o cronograma. Qwen 3.8 Max Preview já está acessível em algumas plataformas selecionadas da Alibaba, enquanto vazamentos separados descrevem um lançamento mais amplo do Qwen 3.8 em agosto e do Qwen 4.0 em setembro. Sem confirmação da Alibaba, o cronograma de setembro segue apenas como vazamento, não como plano definido. Por hoje é só. Diga o que achou. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.